Ela está sentada sozinha na mesa de Natal que preparou com tanto carinho, as mãos trêmulas cobrindo o rosto enquanto lágrimas escorrem entre os dedos enrugados. As velas vermelhas iluminam a cadeira vazia na frente dela, o prato intocado, o copo de vinho que ninguém vai beber. Do outro lado da cidade, neste exato momento, o filho dela está brindando com champanhe, rindo alto, abraçado com a namorada em um restaurante caro, sob as luzes de uma árvore de Natal decorada. Ele não atendeu nenhuma das 7 ligações da mãe. Ele escolheu, mas o que esse filho egoísta não sabia é que aquela seria a última vez que a mãe dele tentaria ligar. O que aconteceu depois dessa noite de Natal destruiu a vida dele de uma forma que ele nunca imaginou. Porque às vezes, quando abandonamos quem mais nos ama, o destino tem um jeito cruel de nos ensinar o valor do que perdemos. Antes de eu contar o que aconteceu com esse rapaz, se inscreve no canal agora e deixa aquele like, porque o final dessa história vai te fazer repensar cada escolha que você já fez na vida. Conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e se você já passou por algo parecido, porque essa história precisa ser ouvida por todo mundo. Para entender como esse filho chegou ao ponto de abandonar a própria mãe na noite de Natal, a mulher que deu a vida por ele, que abriu mão de tudo para criá-lo, precisamos voltar alguns anos no tempo. Precisamos conhecer Dona Célia, uma mulher de 67 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, pele marcada pelo sol e pelo trabalho, mas com olhos que ainda brilhavam quando falava do filho. Célia morava sozinha em uma casa modesta no bairro do Tatuapé, em São Paulo, desde que o marido, seu Antônio, havia falecido de infarto 5 anos antes. A casa era pequena, com 2 quartos, uma sala apertada onde ela mantinha uma televisão antiga e um sofá desgastado, mas era tudo que ela tinha. Quintal minúsculo tinha um pé de jabuticaba que Antônio havia plantado quando o filho nasceu. Célia trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao primeiro serviço no Morumbi. Trabalhava das 7 ao meio-dia limpando uma mansão de 3 andares. Comia marmita fria no ponto de ônibus, ia para a segunda casa na Vila Mariana, ficava até às 6 da tarde. Voltava para casa exausta, com as costas doendo, os joelhos inchados, mas sempre com um sorriso quando via a foto do filho na estante. Rafael, o menino que ela criou sozinha depois que o pai teve que trabalhar em 2 empregos para dar estudo decente ao garoto. Rafael tinha 33 anos agora e era tudo o que Célia havia sonhado. Formado em administração de empresas, trabalhava em uma multinacional, ganhava bem, morava em um apartamento bacana no Itaim Bibi. Célia não entendia direito o que o filho fazia, algo sobre gestão de projetos internacionais, mas sabia que ele usava terno todo dia, falava inglês e tinha uma vida que ela nunca poderia ter dado a si mesma. E isso bastava, isso fazia cada dia de trabalho pesado valer a pena, mas Rafael estava mudando. Célia sentia isso há meses, talvez até 1 ano. O filho que antes ligava 3 vezes por semana, agora demorava 15 dias para retornar uma ligação. O filho que almoçava com ela todo domingo agora aparecia uma vez por mês, sempre apressado, sempre olhando o celular. Quando Célia perguntava se estava tudo bem, Rafael respondia que sim, que estava apenas ocupado com o trabalho, com projetos importantes, com reuniões, sempre com pressa, sempre distante. A mudança começou quando Rafael conheceu Bruna. Foi em uma festa corporativa da empresa, um daqueles eventos chiques em um rooftop na Avenida Faria Lima. Bruna tinha 28 anos, era gerente de marketing em uma agência de publicidade, usava roupas de marca, frequentava restaurantes caros, postava fotos em lugares sofisticados. Ela era bonita, isso era inegável. Tinha aquela beleza trabalhada, cabelos sempre impecáveis, maquiagem perfeita, unhas feitas, academia todos os dias. Mas a beleza de Bruna era apenas superficial. Por dentro, ela era calculista, interesseira, obcecada por status e dinheiro. Bruna viu Rafael naquela festa e imediatamente percebeu o potencial. Ele era bem-sucedido, ganhava um salário generoso, tinha ambição e estava subindo na empresa. Ela se aproximou com charme estudado, puxou conversa sobre viagens internacionais, restaurantes badalados, carros importados. Rafael ficou deslumbrado. Ele nunca havia namorado uma mulher como Bruna. As namoradas anteriores eram meninas simples, algumas colegas da faculdade, outras conhecidas em bares ou festas de amigos. Mas Bruna era diferente. Ela parecia sofisticada, interessante, desafiadora. Começaram a sair. Bruna sempre escolhia os lugares mais caros. Restaurantes japoneses nos jardins, onde um jantar custava R$ 500 por pessoa. Bares em hotéis 5 estrelas, onde um drink saía por R$ 80. Baladas exclusivas com entrada cara. Rafael pagava tudo. No início, ele achava normal. Achava que estava apenas impressionando a namorada, mostrando que podia proporcionar uma vida boa.
mas com o tempo, os gastos começaram a pesar no orçamento. Bruna nunca oferecia para dividir a conta, nunca sugeria um programa mais barato. Quando Rafael timidamente mencionou que talvez pudessem jantar em lugares mais acessíveis, ela fez uma cara feia e disse que não era por causa de dinheiro, mas sim porque ela merecia o melhor, porque trabalhava duro e gostava de aproveitar a vida. Rafael sentiu vergonha de ter reclamado e voltou a pagar tudo sem questionar, mas o pior não eram os gastos. O pior era como Bruna tratava as pessoas que ela considerava inferiores. Rafael percebeu isso aos poucos. A forma como ela falava com garçons, sempre em tom de superioridade, estalando os dedos para chamar atenção. A forma como ela ignorava completamente os manobristas, os seguranças, as faxineiras dos lugares que frequentavam. Para Bruna, essas pessoas eram invisíveis. Ela não via nelas seres humanos com vidas, problemas, famílias. Via apenas serviçais que deveriam ser rápidos e eficientes. E foi quando Rafael apresentou Bruna à mãe que tudo ficou claro. Foi um domingo de março, quase 6 meses depois de começarem a namorar. Célia havia insistido tanto para conhecer a namorada do filho que Rafael finalmente cedeu. Ele avisou Bruna que iriam almoçar na casa da mãe. Bruna fez uma expressão de desgosto, mas concordou. Disse que era importante conhecer a família dele, que era um passo sério no relacionamento. Mas a forma como ela disse aquilo, o tom de voz, já indicava que ela não estava animada. Célia passou a semana inteira preparando aquele almoço. Ela limpou a casa 3 vezes, lavou as cortinas, passou cera no chão. Comprou ingredientes para fazer os pratos que Rafael amava desde criança. Preparou uma lasanha que levou horas para ficar pronta, uma farofa especial com bacon e passas, uma salada caprichada, um pudim de leite condensado de sobremesa. Ela arrumou a mesa com a toalha bordada que guardava para ocasiões especiais, colocou flores no centro, preparou suco natural de laranja. Estava nervosa, ansiosa, feliz. Finalmente ia conhecer a moça que tinha conquistado o coração do filho. Rafael e Bruna chegaram ao meio-dia. Célia abriu a porta com um sorriso enorme, abraçou o filho e estendeu a mão para Bruna. Bruna cumprimentou com frieza, mal olhando nos olhos de Célia. Entrou na casa olhando em volta com uma expressão que não escondia o desdém. Rafael sentiu o desconforto, mas tentou ignorar. Célia, nervosa, começou a falar demais, perguntando sobre o trabalho de Bruna, sobre onde ela morava, sobre a família dela. Bruna respondia com monossílabos, sem nenhum interesse em conversar. Durante o almoço, a situação piorou. Célia serviu a comida com tanto carinho, explicando cada prato, dizendo que tinha feito especialmente para eles. Bruna comeu pouco, mexendo a comida no prato, fazendo cara de quem estava ali apenas por obrigação. Quando Célia ofereceu mais lasanha, Bruna disse que estava de dieta, que não comia massas. Rafael ficou tenso. Ele sabia o quanto a mãe havia se esforçado. Tentou puxar assunto, mas Bruna respondia de forma monossilábica, sempre olhando o celular. Depois do almoço, enquanto Célia recolhia os pratos, Bruna cochichou para Rafael que queria ir embora, que estava entediada, que a casa era muito apertada, que estava com calor. Rafael pediu que ela tivesse paciência, mas Bruna insistiu. Eles saíram 1 hora depois, inventando uma desculpa de que tinham um compromisso. Célia ficou na porta acenando, tentando esconder a decepção. No carro, Rafael tentou conversar com Bruna sobre a atitude dela. Disse que a mãe havia se esforçado tanto que era importante para ele que elas se dessem bem. Bruna explodiu. Disse que a mãe dele era uma coitada, que morava em uma casa velha e apertada, que servia comida gordurosa, que era cafona com aquela toalha bordada e aquelas flores murchas. Disse que Rafael deveria ter vergonha de fazer ela ir em um lugar daqueles, que os amigos dela moravam em casas bonitas, que as mães dos namorados das amigas eram bem vestidas e modernas, não faxineiras velhas e sem classe. Rafael sentiu uma raiva subir pelo peito, mas junto com a raiva veio também a vergonha. Vergonha de concordar, mesmo que só um pouquinho, com o que Bruna estava dizendo. Vergonha de olhar para a casa da mãe com os olhos de Bruna e ver o quanto era simples, pobre, desajeitada. Vergonha de comparar sua mãe, com suas mãos calejadas e suas roupas velhas, com as mães elegantes e modernas dos amigos de Bruna. Aquela vergonha foi como um veneno que começou a se espalhar pelo coração de Rafael. Ele não terminou com Bruna naquele dia. Deveria ter terminado. Qualquer homem decente teria colocado ela para fora do carro e dito que ninguém falava da mãe dele daquela forma. Mas Rafael não fez isso. Ele ficou quieto, engoliu a raiva, a vergonha e continuou dirigindo. E a partir daquele dia, algo mudou dentro dele. Ele começou a ver a mãe com outros olhos. Começou a reparar nas coisas que nunca tinha reparado antes. A casa velha, as roupas surradas, a forma como ela falava com aquele sotaque do interior, cometendo pequenos erros de gramática.
forma como ela se empolgava com coisas simples, como um almoço em família, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, Rafael começou a sentir vergonha da própria origem. Vergonha de ter crescido pobre, vergonha de ter uma mãe faxineira. Ele, que trabalhava em uma multinacional, que usava terno italiano, que tinha cartão de crédito Black, que viajava para o exterior a trabalho, tinha uma mãe que limpava o chão das casas alheias. E isso, aos poucos, foi se tornando insuportável para ele. As visitas à casa de Célia foram se tornando cada vez mais raras. Rafael sempre arrumava desculpas. Estava ocupado com trabalho. Tinha compromisso com Bruna. Estava cansado. Precisava resolver coisas no apartamento. Célia entendia. Ela sempre entendia. Sempre dizia que tudo bem, que ela sabia que o filho era ocupado, que tinha sua vida, que ela não queria atrapalhar. Mas por dentro, seu coração ia se partindo aos pouquinhos. Bruna, por outro lado, estava cada vez mais presente na vida de Rafael. Ela havia praticamente se mudado para o apartamento dele. Suas roupas ocupavam metade do guarda-roupa. Seus produtos de beleza tomavam conta do banheiro. Ela decidia o que eles iam comer, onde iam sair, com quem iam se encontrar, e Rafael deixava. Ele estava tão envolvido, tão cego pelo relacionamento, que não percebia como estava sendo manipulado. Bruna tinha um plano. Ela queria casar com Rafael. Não porque o amava, mas porque ele representava estabilidade financeira e status social. O salário dele somado ao dela daria para ter uma vida muito confortável. Ela começou a plantar sementes na cabeça de Rafael. Dizia que eles já estavam juntos há mais de um ano, que era hora de pensar em casamento. Mostrava fotos de casamentos de amigas, suspirava olhando vestidos de noiva em revistas, falava sobre cerimônias em locais bonitos. Rafael se sentia pressionado, mas ao mesmo tempo achava que era o próximo passo natural. Afinal, ele já tinha 33 anos, um bom emprego, um relacionamento estável. Por que não casar? Ele começou a pensar seriamente nisso. Juntou dinheiro, pesquisou sobre anéis, planejou o pedido. Mas havia um problema. Ele sabia que se pedisse Bruna em casamento, teria que contar para a mãe. E ele sabia, no fundo do coração, que Célia não ia aprovar. Foi em uma noite de setembro que Rafael finalmente tomou coragem. Ele foi até a casa de Célia sem avisar. Ela ficou surpresa e feliz em vê-lo. Preparou café, cortou um bolo que tinha feito mais cedo, sentou com ele na mesa da cozinha. Rafael começou a conversa devagar, dizendo que tinha uma notícia. Célia se animou, pensando que talvez fosse uma promoção no trabalho. Mas quando Rafael disse que ia pedir Bruna em casamento, o sorriso de Célia desapareceu. Ela ficou quieta por alguns segundos, segurando a xícara de café com as duas mãos. Rafael esperou nervoso. Finalmente, Célia falou. Disse que não era para se meter na vida do filho, que ele era adulto e podia tomar suas próprias decisões, mas que ela, como mãe, tinha que ser honesta. Ela não gostava de Bruna, não achava que Bruna era uma boa moça. Achava que ela era interesseira, arrogante, que não respeitava Rafael de verdade e muito menos a família dele. Rafael sentiu a raiva explodir. Ele disse que a mãe estava sendo injusta, que mal conhecia Bruna, que estava julgando sem ter motivo. Célia tentou explicar. Disse que era só uma impressão de mãe, uma sensação ruim que ela tinha, que via em Bruna uma falsidade, uma frieza, que tinha medo que o filho sofresse. Mas Rafael não quis ouvir. Ele levantou da mesa bruscamente e disse que a mãe era preconceituosa, que não aceitava que ele tivesse uma namorada de classe, que tinha inveja porque Bruna tinha estudado, tinha sucesso, tinha refinamento. As palavras saíram da boca de Rafael como facadas. Célia sentiu cada uma delas perfurando seu coração. Ela tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram. Ela disse que jamais teria inveja do filho, que tudo o que ela sempre quis foi a felicidade dele, que trabalhava duro todos os dias pensando no bem-estar dele. Mas Rafael já estava cego de raiva. Ele disse que estava cansado da mãe e tentar controlar sua vida, que ele ia casar com Bruna e pronto, que não precisava da aprovação dela. E foi embora batendo a porta. Célia ficou sentada na cozinha, chorando sozinha, ouvindo o barulho do carro do filho sumindo na rua. Aquela foi a pior briga que eles já tinham tido. Foram dias sem se falar. Rafael não atendia as ligações da mãe. Célia mandava mensagens pedindo desculpas, dizendo que não queria brigar, que só queria o bem dele. Mas Rafael apagava as mensagens sem responder. 2 semanas depois daquela briga, Rafael pediu Bruna em casamento. Ele organizou tudo direitinho. Levou ela para jantar em um restaurante francês caríssimo no Jardim Europa. Tinha violinista tocando, pétalas de rosa no chão, o anel dentro de uma taça de champanhe. Bruna fingiu surpresa, embora já esperasse aquilo há meses. Ela chorou, abraçou Rafael, disse que sim entre soluços teatrais. Tirou fotos do anel de todos os ângulos possíveis e postou imediatamente nas redes sociais. O casamento foi marcado para o Natal.
Bruna queria uma cerimônia grande, chique e impressionante. Alugaram um bufete sofisticado na Zona Sul, contrataram decoração elaborada, banda ao vivo, fotógrafo profissional. A lista de convidados tinha 200 pessoas, a maioria amigos de Bruna e colegas de trabalho dos dois. Rafael convidou alguns amigos próximos, mas a mãe não estava na lista. Ele disse a Bruna que ia convidar Célia depois, pessoalmente, quando eles fizessem as pazes. Mas os meses foram passando e Rafael não procurou a mãe. Ele dizia a si mesmo que estava ocupado com os preparativos do casamento, com o trabalho, com 1000 coisas. Mas a verdade é que ele tinha vergonha. Vergonha de apresentar a mãe faxineira para os amigos sofisticados de Bruna. Vergonha de que ela aparecesse na festa com roupas simples, que falasse errado, que não soubesse como se comportar em um evento chique daqueles. Bruna percebia essa vergonha e alimentava ela. Fazia comentários sutis sobre como a família dela era bem estruturada, como a mãe dela era elegante, como o pai dela tinha uma empresa de sucesso. Dizia que no casamento não podiam ter nenhum vexame, que a reputação deles estava em jogo, que os convidados eram pessoas importantes. Rafael entendia o recado. A mãe dele seria um vexame. Novembro chegou. Rafael ainda não havia convidado Célia para o casamento. Ela tentava ligar, mas ele raramente atendia. Quando atendia, a conversa era rápida, fria. Célia perguntava sobre os preparativos do casamento, se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Rafael respondia que estava tudo controlado. Ela perguntava quando poderia conhecer melhor Bruna, quando poderiam almoçar juntos de novo. Rafael dizia que logo, que estavam ocupados, que depois do casamento tudo se acertaria. Célia sentia que algo estava errado. Ela não tinha recebido o convite para o casamento. Já era final de novembro e nada. Ela tentou perguntar diretamente, mas Rafael desconversava. Dizia que ainda estavam definindo detalhes. Célia decidiu não insistir. Ela tinha certeza que o filho a convidaria. Era o casamento dele, afinal. Por mais brava que tivesse sido a briga, ela era a mãe. Ela tinha que estar lá. Foi no dia 10 de dezembro que Célia descobriu a verdade. Ela estava na casa de uma das patroas, limpando a sala, quando escutou uma conversa. A patroa estava falando ao telefone com uma amiga sobre um casamento que ia acontecer no Natal. Célia não estava prestando atenção até ouvir o nome Rafael. Seu coração gelou. Ela parou de passar o pano e ficou quieta, ouvindo. A patroa comentava sobre o casamento do ano, um evento chique com 200 convidados, decoração maravilhosa, banda famosa. Falava sobre a noiva, Bruna, que era linda e elegante. E então disse algo que fez Célia sentir como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. A patroa comentou que era estranho que a mãe do noivo não tivesse sido convidada, que devia ter algum problema familiar sério. Célia precisou se segurar na parede para não cair. A patroa continuou a conversa, sem saber que a faxineira ali do lado era justamente a mãe não convidada. Célia terminou o serviço no automático, com as pernas bambas, o coração partido. Foi para casa em choque, não podia acreditar. Seu filho ia casar e não tinha convidado ela. A mãe que deu a vida por ele. A mãe que trabalhou feito louca para pagar escola particular. A mãe que abriu mão de tudo para que ele tivesse um futuro melhor. Naquela noite, Célia não conseguiu dormir. Ela ficou olhando para o teto, as lágrimas escorrendo silenciosas. Pensou em ligar para Rafael, em confrontá-lo, em perguntar por que ele estava fazendo aquilo. Mas tinha medo da resposta. Tinha medo de ouvir o filho dizer que tinha vergonha dela. Que ela não se encaixava naquela vida nova dele, que era melhor ela não ir. No dia seguinte, Célia tomou uma decisão. Ela ia até o apartamento de Rafael. Precisava olhar nos olhos do filho e ouvir da boca dele. Precisava entender o que tinha acontecido para ele se tornar aquela pessoa. Seria para falar com ela na portaria. Célia esperou, sentindo o olhar de julgamento do porteiro. Rafael desceu 20 minutos depois, de bermuda e camiseta, claramente incomodado. Ele nem abraçou a mãe. Perguntou o que ela estava fazendo ali, se tinha acontecido alguma coisa. Célia foi direta. Perguntou sobre o casamento. Perguntou se era verdade que ia acontecer no Natal. Rafael confirmou que sim. Ela então fez a pergunta que precisava fazer, porque não tinha sido convidada. Rafael desviou o olhar. Disse que a situação era complicada, que Bruna tinha uma visão específica para o casamento, que a lista de convidados era restrita. Célia sentiu as lágrimas vindo, mas segurou. Ela disse que era a mãe dele, que tinha o direito de estar no casamento do próprio filho. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Então, como se algo tivesse se rompido dentro dele, as palavras começaram a sair. Ele disse que não achava que ela se encaixaria no casamento, que os convidados eram pessoas de outro nível social, que ele não queria constrangimentos, que seria melhor ela não ir. As palavras saíram frias, duras, certeiras como flechas direto no coração de Célia. Ela cambaleou.
Literalmente precisou se apoiar na parede da portaria. O porteiro observava tudo com curiosidade mórbida. Célia olhou para o filho com uma expressão de dor tão profunda que Rafael, por um segundo, sentiu remorso. Mas o remorso durou apenas um segundo. Ele estava tão envenenado pela vergonha, tão cego pela influência de Bruna, que não conseguiu voltar atrás. Célia disse, com a voz quebrando, que tudo bem. Se era isso que ele queria, ela não iria. Mas disse também que aquilo que ele estava fazendo não tinha volta. Que ela sempre o amou mais que tudo, mas que ele estava escolhendo vergonha onde deveria sentir orgulho. Estava escolhendo aparências onde deveria escolher amor. E que um dia, quando acordasse dessa ilusão, talvez fosse tarde demais. Rafael não respondeu. Apenas virou as costas e voltou para o elevador. Célia ficou ali na portaria, vendo o filho desaparecer. O porteiro fingiu não ver enquanto ela limpava as lágrimas e saía cambaleando para a rua. Os dias que antecederam o Natal foram os piores da vida de Célia. Ela tentava se manter ocupada com o trabalho, com as tarefas da casa, mas a dor era constante. Ela pensava em Rafael o tempo todo, perguntava a si mesma onde havia errado, o que tinha feito de tão terrível para merecer aquilo. Seus patrões percebiam que ela estava diferente, mais quieta, mais triste, mas ela dizia que estava tudo bem, que era só cansaço. Chegou o dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. Célia decidiu fazer uma última tentativa. Ela ligou para Rafael. Ele atendeu depois de vários toques, a voz impaciente. Célia disse que queria vê-lo, nem que fosse por alguns minutos antes do casamento. Queria entregar o presente dela, queria desejar felicidades. Rafael suspirou do outro lado da linha. Disse que estava muito ocupado com os preparativos finais, que não tinha tempo. Célia insistiu. Disse que seria rápido, que ela podia ir até o apartamento dele. Rafael respondeu com frieza que realmente não dava, que talvez depois do ano novo pudessem se encontrar. Célia então fez uma proposta. Se ele não tinha tempo de vê-la antes do casamento, que pelo menos almoçassem juntos na véspera de Natal, no dia 24. Era a tradição deles. Desde que Rafael era criança, eles sempre passavam a véspera de Natal juntos. Ela faria a comida que ele gostava, seria só eles dois algumas horas. Rafael hesitou. Bruna havia planejado um jantar na véspera de Natal com a família dela. Seria em um restaurante chique, com os pais dela, os irmãos, os tios. Um evento importante, mas era só jantar. Tecnicamente, ele poderia almoçar com a mãe antes. Ele estava prestes a negar, mas algo na voz de Célia, uma fragilidade que ele nunca tinha ouvido antes, fez ele hesitar. Talvez sentisse pena. Talvez um último resquício de amor filial ainda existisse. Ele disse que tudo bem, que almoçaria com ela na véspera de Natal. Célia quase desabou de alívio. Ela agradeceu, disse que ia preparar tudo com carinho, que seria um almoço especial. Depois de desligar, Célia finalmente conseguiu respirar. Ela tinha uma última chance de se despedir do filho antes dele casar. Uma última chance de dizer que, apesar de tudo, ela o amava e sempre amaria. E que não importava o quanto ele tivesse se afastado, ela sempre estaria ali. A manhã de 24 de dezembro amanheceu clara e quente, um típico Natal brasileiro. Célia acordou às 5 da manhã, mesmo sendo seu dia de folga. Ela tinha muito o que fazer. Foi ao mercado assim que abriu, comprou ingredientes frescos. Escolheu os melhores que seu salário permitia. Pegou um frango inteiro para assar com batatas, comprou ingredientes para fazer a farofa especial que Rafael adorava quando criança, pegou tudo para fazer pavê de chocolate, a sobremesa favorita dele. Voltou para casa e começou a cozinhar. Ela temperou o frango com todo o cuidado, aquela receita que tinha aprendido com a própria mãe décadas atrás. Colocou no forno e começou a preparar as batatas, cortando cada uma com capricho. Fez a farofa devagar, torrando a farinha no ponto perfeito, misturando bacon crocante, passas macias, pedacinhos de ovo cozido. Preparou uma salada colorida, bem temperada. E fez o pavê em camadas perfeitas, chocolate e creme intercalados, decorado por cima com raspas de chocolate. Enquanto cozinhava, Célia colocou músicas de Natal que costumava ouvir quando Rafael era criança. As mesmas músicas que tocavam naquelas vésperas de Natal antigas, quando eles eram pobres mas felizes, quando o único presente era um brinquedo simples mas dado com tanto amor. Ela cantarolava enquanto mexia as panelas e por alguns momentos conseguiu esquecer a tristeza. Arrumou a mesa com a toalha mais bonita que tinha. Colocou os 2 pratos, os 2 copos, os 2 conjuntos de talheres. Acendeu uma vela vermelha no centro da mesa. Colocou uma flor que tinha colhido do quintal em um copinho de vidro.
Ficou simples, mas acolhedor. Ficou com amor. 12:30. Rafael tinha dito que chegaria 12:00. Célia esperou 12:45, nada. 1 da tarde. Ela começou a ficar preocupada. Ligou para o celular dele. Chamou, mas ninguém atendeu. Ligou de novo, nada. 1h15. O frango estava esfriando. Farofa estava pronta há mais de 1 hora. Célia sentou na mesa e esperou. Ela esperou enquanto o sol ia ficando mais forte lá fora. Esperou enquanto ouvia os vizinhos se preparando para suas próprias ceias, risadas vindo das casas ao redor. Esperou enquanto o dia ia passando e seu coração ia se apertando cada vez mais. Ligava para Rafael de meia em meia hora. Nada. As ligações caíam na caixa postal. Ela mandava mensagens. Nada, nenhuma resposta. 3 da tarde, Célia começou a chorar. Pequenas lágrimas silenciosas que escorriam enquanto ela continuava sentada naquela mesa arrumada com tanto carinho. O frango estava frio agora, a gordura branca solidificada em volta. A farofa estava seca, o pavê derretendo por causa do calor e Rafael não vinha. 4 horas, ela finalmente entendeu, ele não viria. Tinha esquecido ou pior, tinha decidido não vir. Havia escolhido outra coisa, havia escolhido outras pessoas. Havia escolhido envergonhar-se dela ao invés de passar algumas horas na companhia da mãe. Célia cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava há anos. Chorou pela dor da rejeição, pela humilhação de ter preparado tudo aquilo para nada, pela solidão de estar ali sozinha na véspera de Natal. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, Rafael estava brindando. Ele estava sentado em um restaurante caríssimo no Jardim Europa, cercado pela família de Bruna. O pai dela, um empresário arrogante, contava histórias pomposas sobre negócios. A mãe dela, uma mulher vaidosa, falava sobre a viagem que tinham feito recentemente para a Europa. Os irmãos de Bruna, igualmente soberbos, faziam piadas internas que Rafael mal entendia. Bruna estava radiante, agarrada ao braço dele, apresentando para cada parente como seu futuro marido. O anel de noivado brilhava no dedo dela. Havia champanhe caro, comida sofisticada, decoração elaborada. Rafael sorria, conversava, brindava e havia esquecido completamente da mãe. Na verdade, não tinha esquecido. Quando acordou naquela manhã, ele lembrou que tinha prometido almoçar com Célia. Mas Bruna acordou animada, falando sobre o jantar da noite, sobre como era importante causar boa impressão nos pais dela, sobre como ele precisava estar bem descansado e apresentável. Ela começou a fazer planos para o dia, disse que precisavam passar no salão para ela retocar as unhas, que depois tinham que comprar vinho para levar ao jantar, que Rafael precisava buscar o terno na lavanderia. Rafael pensou em dizer que não podia, que tinha combinado com a mãe. As palavras estavam na ponta da língua, mas então pensou na reação de Bruna. Ela ficaria furiosa, faria um escândalo. Queria que ele estava priorizando a mãe ao invés dela, na véspera do casamento deles. E Rafael, covarde como havia se tornado, não quis enfrentar aquilo. Então simplesmente não disse nada. Seguiu Bruna pelos compromissos do dia, afundando cada vez mais fundo na lama de sua própria covardia. Quando o celular tocou, mostrando a ligação da mãe, Rafael desligou. Quando tocou de novo, ele colocou no silencioso. Quando as mensagens começaram a chegar, ele as ignorou. E quando finalmente sentou naquele restaurante, cercado por pessoas que mal conhecia, bebendo champanhe caro, ele empurrou a lembrança da mãe para o fundo da mente e fingiu que estava tudo bem. Mas não estava, porque naquele exato momento, enquanto ele ria de uma piada sem graça do cunhado, sua mãe estava sentada sozinha, chorando em uma mesa vazia. Naquele exato momento, enquanto ele brindava com uma taça de champanhe que custava mais do que o salário de um dia da mãe, ela estava olhando para a comida fria que tinha preparado com tanto amor. Naquele exato momento, enquanto ele estava cercado de gente, sua mãe estava completamente sozinha no dia mais solitário do ano. O jantar na casa dos pais de Bruna durou até tarde. 10 da noite, Rafael estava cansado, tinha bebido demais. Quando finalmente voltaram para o apartamento, Bruna começou a falar sobre o casamento que aconteceria no dia seguinte. Ela estava nervosa, animada, ansiosa. Rafael tentava prestar atenção, mas sua cabeça doía. Ele pegou o celular para colocar um despertador e viu as notificações. 15 ligações perdidas da mãe. 18 mensagens não lidas. Seu coração apertou, mas era tarde demais agora, pensou. Era quase meia-noite. A mãe já devia estar dormindo. Ele abriria as mensagens amanhã, depois do casamento. Sim, depois do casamento ele ligaria para ela, explicaria, se desculparia. Talvez até a visitasse na semana seguinte. Tudo ficaria bem. Ele colocou o celular de lado e foi dormir, a consciência pesada, mas não pesada o suficiente para fazê-lo agir. Enquanto isso, Célia não dormiu. Ela ficou acordada a noite inteira, sentada no sofá da sala, olhando para a árvore de Natal pequena e modesta que tinha montado. Uma árvore de 1,5 metros de altura, comprada em uma loja de bairro, decorada com enfeites velhos que guardava há anos.
Havia um presépio ao lado, as pecinhas de cerâmica barata representando José, Maria e o menino Jesus. Célia olhava para aquilo e pensava em maternidade, em sacrifício, em amor incondicional. E pensava em quanto doía amar alguém que não te amava de volta. Por volta das 3 da manhã, Célia tomou uma decisão. Ela não tentaria mais, não ligaria mais, não mandaria mais mensagens. Se o filho tinha vergonha dela, se escolheu aquela vida nova sem espaço para a própria mãe, então ela respeitaria isso. Ela se afastaria, pararia de importunar, deixaria ele viver sua vida sem o peso de uma mãe faxineira, pobre, sem classe. Se era isso que Rafael queria, era isso que ele teria. Mas doía. Doía tanto que Célia sentia fisicamente uma dor no peito que não passava. Ela segurou o crucifixo que usava no pescoço, uma joia simples que tinha ganhado da própria mãe, e rezou. Pediu forças, pediu conformação, pediu para conseguir aceitar que tinha perdido o filho, não para a morte, mas para a vergonha. O dia 25 de dezembro amanheceu. Dia de Natal, dia do casamento de Rafael. Célia acordou cedo mesmo tendo dormido apenas 1 hora. Sentou na cozinha, tomou café sozinha. Olhou para a geladeira onde ainda estava a comida de ontem, intocada. Pensou em jogar fora, mas não conseguiu. Tinha colocado tanto amor ali. Decidiu embalar tudo e levar para doar em algum lugar. Vestiu uma roupa simples, pegou a bolsa e saiu. Passou a manhã andando pelas ruas do bairro, sem destino certo. Viu famílias reunidas, crianças brincando com brinquedos novos, gente feliz. E ela ali sozinha, sem lugar para estar. Passou em frente a uma igreja e decidiu entrar. Sentou em um banco do fundo e ficou ali, em silêncio, ouvindo o padre celebrar a missa de Natal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava no salão onde aconteceria o casamento. O lugar estava lindo, decoração sofisticada com flores brancas, tecidos elegantes, iluminação perfeita. Os convidados começavam a chegar, todos bem vestidos, pessoas importantes. Rafael estava nervoso, mas não pelo casamento. Estava nervoso por uma sensação estranha que não conseguia identificar. Um desconforto, um mal-estar, como se tivesse esquecido algo muito importante. Bruna estava em outro salão se arrumando com as madrinhas. O vestido era lindo, importado, caríssimo. A maquiagem estava perfeita. As madrinhas tiravam fotos, riam, bebiam champanhe. Tudo estava saindo como planejado. A cerimônia começaria às 4 da tarde. Depois teria a festa com jantar, bolo, banda ao vivo. Seria inesquecível. 3 horas da tarde. Os convidados estavam quase todos no salão. Rafael estava no altar esperando. A música começou. As madrinhas entraram, depois os padrinhos. Rafael olhava tudo acontecer como se estivesse em um sonho. Via os rostos dos convidados, mas não sentia conexão com nenhum deles. Eram estranhos na maioria. Amigos de Bruna, colegas de trabalho, conhecidos superficiais, e então ele pensou na mãe. Pela primeira vez desde a véspera, permitiu-se pensar nela. Imaginou Célia sentada ali na primeira fila, vendo o filho casar. Imaginou o orgulho nos olhos dela, e então lembrou que ela não estava ali, que ele tinha escolhido não convidá-la. Que ontem tinha deixado ela sozinha, esperando por ele. A culpa veio como uma onda. Rafael sentiu o coração apertar, mas então a marcha nupcial começou. Bruna apareceu no final do corredor. Estava deslumbrante. Todos se viraram para olhar. Rafael tentou se concentrar naquilo, tentou sentir algo. Bruna caminhou em direção a ele, sorrindo. Chegou ao altar. O padre começou a cerimônia. As palavras saíam, mas Rafael mal ouvia. Estava pensando na mãe, pensando em como ela devia estar se sentindo, pensando que talvez tivesse cometido o pior erro da vida dele. A cerimônia continuou. Chegou a hora dos votos. Rafael falou as palavras que devia falar. Bruna também. Trocaram alianças. O padre os declarou marido e mulher. Todos aplaudiram. Rafael beijou Bruna. Mas estava vazio por dentro. A festa começou. Jantar elaborado, discursos pomposos, bolo enorme. Rafael passava por aquilo tudo no automático. Bruna estava radiante, dançava, ria, posava para fotos. Rafael sorria nas fotos, mas o sorriso não chegava aos olhos. Por volta das 9 da noite, ele pediu licença e foi ao banheiro. Trancou-se em uma cabine e finalmente pegou o celular. Abriu as mensagens da mãe. A primeira era de ontem, 12h15. Filho, estou esperando você. A comida está pronta. A segunda, meia hora depois. Rafael, você está vindo? Está tudo bem? A terceira, 1 hora depois. Filho, estou preocupada. Me responde, por favor. As mensagens continuavam. A cada hora, Célia tentava. As mensagens iam ficando mais desesperadas, mais tristes. Na última, enviada às 3 da manhã de hoje, ela escreveu apenas: tudo bem, meu filho, eu entendi. Você não precisa vir mais.
Cuida-se. Sempre vou te amar, mesmo que você não me ame mais. Rafael sentiu algo quebrar dentro do peito. Ele apoiou a testa na parede fria do banheiro e fechou os olhos. O que ele tinha feito? Como tinha chegado àquele ponto? Ele quis ligar para a mãe naquele momento, pedir perdão, dizer que tinha sido um idiota. Mas ouviu alguém batendo na porta do banheiro. Era Bruna perguntando onde ele estava, dizendo que estava na hora do brinde dos noivos. Rafael guardou o celular, respirou fundo e saiu. O resto da noite foi um borrão. Rafael bebeu demais, tentando afogar a culpa. Bruna dançava e ele a acompanhava mecanicamente. A festa terminou de madrugada. Os noivos foram para um hotel de luxo onde passariam a noite de núpcias. No dia seguinte viajariam para Cancún, lua de mel de 2 semanas. No quarto do hotel, Bruna estava eufórica, falando sem parar sobre como o casamento tinha sido perfeito, como todo mundo tinha adorado, como eles eram o casal do ano. Rafael fingia prestar atenção. Quando finalmente ela dormiu, ele ficou acordado olhando para o teto e pensou na mãe, sozinha na casa dela, passando o Natal sem ninguém. Na manhã seguinte, pegaram o voo para Cancún. Rafael estava quieto, taciturno. Bruna atribuiu isso ao cansaço da festa. Durante a lua de mel, Rafael tentou se forçar a aproveitar, mas não conseguia. Estava em um resort maravilhoso, com praia paradisíaca, tudo incluído, mas sentia-se miserável. Bruna tirava selfies o tempo todo, postava nas redes sociais, mostrava para todo mundo como estava aproveitando. Rafael sorria nas fotos, mas por dentro estava vazio. Não importunaria mais o filho. Se era isso que ele queria, ela daria esse espaço a ele. Quando Rafael e Bruna voltaram ao Brasil, em meados de janeiro, a vida de casados começou. Eles haviam decidido continuar morando no apartamento dele, que era maior. Bruna trouxe todas as coisas dela. O apartamento ficou cheio, apertado. Ela começou a mudar tudo, colocou sua marca em cada canto. Novos móveis, nova decoração. Rafael deixava. Estava apático em relação a tudo. No trabalho, as coisas começaram a ficar estranhas. Rafael, que sempre foi focado e dedicado, estava disperso. Cometia erros bobos, esquecia reuniões, entregava relatórios incompletos. Seu chefe chamou a atenção dele 2 vezes em um mês. Rafael pediu desculpas, disse que estava tudo bem, que logo voltaria ao normal, mas não voltou. Em casa, o casamento que mal tinha começado já mostrava rachaduras. Bruna era exigente, controladora, queria que Rafael fizesse tudo do jeito dela. Reclamava se ele deixava algo fora do lugar, se esquecia de comprar algo que ela tinha pedido, se não dava atenção suficiente. Rafael começou a perceber que tinha se casado com uma mulher que não o amava de verdade, que via nele apenas um provedor, alguém que podia financiar o estilo de vida que ela queria. As brigas começaram, pequenas no início, sobre coisas bobas, mas foram ficando piores. Bruna tinha um temperamento explosivo quando não conseguia o que queria. Gritava, ofendia, jogava na cara dele tudo o que tinha feito pelo casamento. Rafael se calava, aceitava, estava cansado de tudo, mas o pior era a culpa em relação à mãe. Era uma culpa que não passava, que o corroía por dentro. Ele tentou ir à casa dela em fevereiro. Foi um sábado pela manhã sem avisar, bateu na porta. Ninguém atendeu. Bateu de novo, nada. Esperou na rua por 1 hora. Célia não apareceu. Ele tentou de novo na semana seguinte. Dessa vez ela estava. Abriu a porta, viu o filho, mas não o convidou para entrar. Ficou na soleira, olhando para ele com uma expressão vazia. Rafael tentou se desculpar. Disse que tinha sido um idiota, que estava arrependido, que queria consertar as coisas. Célia ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela disse apenas que tudo bem, que ela entendia, que ele tinha sua vida agora e ela não queria mais atrapalhar. Rafael tentou argumentar, mas Célia gentilmente fechou a porta. Ele ficou do lado de fora, ouvindo o barulho da mãe voltando para dentro da casa. Quis bater na porta de novo, quis implorar, mas não teve coragem. Foi embora com o coração ainda mais pesado. Os meses foram passando. Março, abril, maio. Rafael tentava ligar para a mãe semanalmente, mas ela quase nunca atendia. Quando atendia, a conversa era curta, educada, distante. Ela perguntava como ele estava, se o trabalho ia bem, se Bruna estava bem. Ele respondia que sim, mentindo, e então ela dizia que precisava ir, que tinha coisas para fazer, e desligava. Rafael começou a beber, não muito no início, só um copo de uísque quando chegava em casa. Mas foi aumentando, 2 copos. 3, meia garrafa algumas noites. Bruna reclamava do cheiro de bebida, dizia que ele estava ficando desleixado. Rafael ignorava. A bebida era a única coisa que acalmava a culpa, a ansiedade, a sensação de que tinha jogado fora a coisa mais importante da vida dele,
o trabalho piorou. Em junho, Rafael foi chamado para uma reunião com o chefe e com o pessoal do Recursos Humanos. Disseram que ele não estava entregando resultados, que sua performance tinha caído drasticamente, que precisavam colocá-lo em um plano de melhoria de desempenho. Se não melhorasse em 3 meses, seria demitido. Rafael assinou os papéis, saiu da sala e foi direto para o banheiro. Olhou-se no espelho e não reconheceu o homem que via. Estava pálido, com olheiras profundas, olhos vermelhos. Tinha engordado uns 10 quilos por causa da bebida e da má alimentação. Parecia 10 anos mais velho. Aquela noite, bebeu até desmaiar no sofá. Bruna o encontrou assim quando chegou do salão de beleza. Ela não demonstrou preocupação, demonstrou raiva. Gritou que estava cansada daquilo, que tinha se casado achando que Rafael era bem-sucedido e ambicioso, mas tinha se casado com um fracassado e bêbado. Rafael acordou com os gritos, ainda tonto, e pela primeira vez gritou de volta. Disse que estava cansado dela, das cobranças, da superficialidade. Tinha percebido que era uma pessoa vazia, materialista, incapaz de amar de verdade. Bruna ficou vermelha de raiva. Disse que ia para a casa da mãe dela, que não voltaria até ele se acertar. Pegou uma mala, encheu de roupas e saiu batendo a porta. Rafael ficou sozinho no apartamento. Sentou no chão da sala e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido. Pelo trabalho que estava perdendo, pelo casamento que era uma mentira, mas principalmente pela mãe que tinha rejeitado. Na manhã seguinte, acordou com a pior ressaca da vida. Olhou o celular. Tinha perdido 5 ligações de Bruna. Não quis retornar, foi até o banheiro e viu seu reflexo. Estava horrível. Decidiu que precisava mudar, não pela Bruna, não pelo trabalho, mas por ele mesmo. Pela mãe, tomou banho, fez a barba, colocou uma roupa decente, foi até a casa da mãe. Chegou lá por volta do meio-dia, bateu na porta, Célia atendeu. Quando viu o filho, seu rosto se iluminou por um segundo, mas logo voltou à expressão neutra. Rafael pediu para entrar. Célia hesitou, mas concordou. Eles sentaram na mesa da cozinha. Rafael começou a falar. Disse tudo. Falou sobre como tinha sido um filho horrível, como tinha deixado a vergonha e o orgulho destruírem o que tinha de mais precioso, como tinha escolhido aparências ao invés de amor, como tinha abandonado ela no Natal para impressionar pessoas que não significavam nada, como o casamento era um desastre, como o trabalho estava ruindo, como ele estava ruindo, e como no meio de toda aquela destruição, a única coisa que importava, a única coisa que era real, era o amor que ela sempre teve por ele e que ele tinha jogado fora. Rafael chorou enquanto falava, lágrimas de verdade, de dor genuína. Célia ouviu tudo em silêncio, os próprios olhos marejando. Quando ele terminou, ficaram alguns minutos em silêncio. Então Célia estendeu a mão e tocou a mão do filho. Disse que mãe sempre perdoa, que ela nunca tinha parado de amá-lo nem nos momentos mais dolorosos, que estava magoada, sim, profundamente. Mas que se ele estava arrependido de verdade, se estava disposto a mudar, ela estaria ali. Rafael apertou a mão da mãe e chorou mais ainda. Pediu perdão repetidas vezes. Célia o abraçou como abraçava quando ele era criança e chegava chorando da escola. E naquele abraço, Rafael sentiu algo que não sentia há meses. Paz, mesmo que temporária, mesmo que pequena. Era um começo, eles conversaram por horas. Célia preparou o café, esquentou o bolo. Rafael contou sobre o trabalho, sobre as ameaças de demissão. Ela ouviu com atenção, deu conselhos práticos sensatos. Disse que ele precisava focar, se esforçar, mostrar seu valor, que não poderia deixar tudo ruir só porque estava emocionalmente abalado. Rafael concordou. Sentiu-se motivado pela primeira vez em meses. Quando o assunto chegou em Bruna, Célia foi cuidadosa. Ela não disse que sempre soube que Bruna era errada para ele, embora fosse verdade. Apenas perguntou se ele era feliz. Rafael foi honesto. Disse que não, que tinha se casado pelos motivos errados, que percebia agora que Bruna não o amava de verdade. Célia disse que então ele precisava tomar uma decisão, ficar em um casamento infeliz por medo ou orgulho era continuar cometendo os mesmos erros, mas que a decisão era dele. Rafael saiu da casa da mãe naquele dia sentindo-se diferente, mais leve. Ainda tinha montanhas de problemas pela frente, mas agora tinha algo que não tinha antes. Tinha a mãe de volta. Tinha alguém que o amava incondicionalmente, e isso fazia toda a diferença. Nas semanas seguintes, Rafael se esforçou, parou de beber completamente. Começou a chegar cedo no trabalho, a dedicar-se aos projetos. Pediu ajuda aos colegas para coisas que não entendia. Ficou até tarde quando necessário. Seu chefe notou a mudança. Em agosto, chamou Rafael para uma conversa. Disse que tinha visto melhora significativa, que estava impressionado com o esforço, que por enquanto o plano de melhoria seria suspenso. Rafael agradeceu, aliviado. Bruna voltou para o apartamento em julho. Ela e Rafael
Rafael tentaram conversar, tentaram fazer o casamento funcionar, mas não funcionava. Eles eram fundamentalmente incompatíveis. Bruna queria uma coisa e Rafael queria outra. Ela queria festas, viagens caras, aparências. Ele queria paz, simplicidade e verdade. Em setembro, sentaram para uma conversa séria. Rafael disse que achava melhor se separarem. Bruna não ficou surpresa. Na verdade, parecia até aliviada. Ela confessou que também não era feliz, que tinha se casado pela segurança financeira, mas que não estava valendo a pena. Decidiram se divorciar de comum acordo. Foi rápido, sem brigas, sem disputa de bens. Apenas assinaram papéis e seguiram vidas separadas. Rafael ficou sozinho no apartamento. Mas dessa vez a solidão era diferente. Não era solitária no sentido ruim. Era tranquila, era libertadora. Ele começou a visitar a mãe toda semana. Domingo virou dia sagrado. Ele almoçava na casa dela, ajudava nas tarefas, conversavam por horas. Célia estava feliz. O filho tinha voltado. Não o filho orgulhoso e envergonhado de antes, mas um filho humilde, grato, presente. Rafael também fez questão de ajudar a mãe financeiramente. Ela protestou no início, disse que estava bem com o trabalho dela, mas Rafael insistiu. Disse que queria compensar tudo o que ela tinha feito por ele. Começou a depositar dinheiro todo mês na conta dela. Não muito, o suficiente para ela não precisar trabalhar tanto. Célia aos poucos reduziu os trabalhos. De 3 casas foi para 2, depois para 1. Teve mais tempo para descansar, para cuidar da casa, para cuidar de si mesma. Em outubro, Rafael recebeu uma promoção no trabalho. Seu esforço tinha sido reconhecido. Ele estava de volta ao topo profissionalmente, mas dessa vez era diferente. Ele não estava obcecado com sucesso. Estava equilibrado. Trabalhava duro, mas também sabia descansar. Tinha prioridades certas. No Natal daquele ano, quase um ano depois do Natal terrível do abandono, Rafael passou o dia inteiro com a mãe. Ele chegou de manhã cedo, ajudou ela a preparar o almoço. Cozinharam juntos, rindo, conversando. Arrumaram a mesa juntos. Era simples, humilde, mas era real, era verdadeiro. Enquanto almoçavam, Rafael pegou na mão da mãe e agradeceu. Agradeceu por ela nunca ter desistido dele, por ter perdoado, por ter continuado amando mesmo quando ele não merecia. Ela sorriu, os olhos brilhando, disse que era isso que mães faziam, amavam sem condições, perdoavam sempre, estavam ali sempre. Rafael chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ele tinha aprendido da forma mais dolorosa possível o que realmente importava na vida. Não era dinheiro, não era status, não eram aparências, era amor, era família, era estar presente. Depois daquele almoço, enquanto lavavam a louça juntos, Célia comentou sobre Bruna. Perguntou se Rafael tinha notícias dela. Ele disse que não se falavam desde o divórcio. Célia ficou quieta por um momento, depois disse algo que ficou gravado no coração de Rafael. Ela disse que não tinha raiva de Bruna, que na verdade até agradecia a ela. Porque se não fosse pela dor que aquele relacionamento causou, Rafael talvez nunca tivesse aprendido a lição. Talvez nunca tivesse entendido o valor do que tinha. E às vezes Deus permite que a gente perca algo para ensinar quanto aquilo valia. Rafael ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Sua mãe era sábia. Mesmo sem educação formal, mesmo sendo uma faxineira simples, ela entendia da vida mais do que qualquer executivo interno caro. Os meses continuaram passando. Rafael prosperou no trabalho. Foi promovido de novo no ano seguinte. Comprou uma casa melhor para a mãe em um bairro mais tranquilo. Célia protestou, disse que não precisava, mas Rafael insistiu. Disse que era o mínimo que podia fazer depois de tudo. Célia aceitou comovida. A casa nova tinha 3 quartos, um quintal espaçoso, era bem iluminada. Era o sonho dela. Rafael ajudou ela a se mudar, carregou caixas, montou móveis. Trouxe o pé de jabuticaba da casa velha e plantou no quintal da nova. Aquele pé que o pai tinha plantado quando Rafael nasceu. Era simbólico. Era recomeço mantendo as raízes. No segundo aniversário de casamento que Rafael teria com Bruna, se ainda estivessem juntos, ele estava na casa da mãe ajudando ela a plantar flores no jardim. Ele pensou naquele dia, naquele casamento vazio, naquele erro enorme, e pensou em como sua vida era diferente agora. Não tinha mais a casa chique, o carro importado, a vida de aparências. Tinha coisas melhores, tinha paz, tinha propósito, tinha amor verdadeiro. Quanto a Bruna, Rafael soube por amigos em comum que ela tinha casado de novo apenas 6 meses depois do divórcio. Dessa vez com um empresário mais velho, bem mais rico que Rafael. A notícia não o abalou. Ele desejou a ela felicidade sinceramente e agradeceu por ter escapado daquele destino. Rafael também voltou a namorar quase 2 anos depois do divórcio. Conheceu Juliana em um evento de trabalho.
trabalho. Ela era diferente de Bruna em todos os sentidos. Simples, genuína, trabalhadora. Filha de imigrantes nordestinos, tinha estudado em escola pública, trabalhado desde cedo para ajudar a família. Entendia de luta, de sacrifício e tinha valores verdadeiros. A primeira coisa que Rafael fez foi apresentá-la à mãe. Não demorou 6 meses, não escondeu. Na terceira semana de namoro, levou Juliana para almoçar na casa de Célia. Observou enquanto as duas conversavam, riam, conectavam. Juliana tratou Célia com respeito genuíno e interesse real. Ajudou a lavar a louça, elogiou a comida com sinceridade. Célia, no final do dia, abraçou Rafael e disse no ouvido dele que aquela sim era uma boa moça. Rafael e Juliana se casaram 1 ano depois. Foi uma cerimônia pequena, simples, em uma igreja do bairro. 30 convidados, apenas família e amigos próximos. Célia estava na primeira fila, radiante, chorando de felicidade. Dessa vez eram lágrimas de alegria. Rafael olhou para ela durante a cerimônia e pensou em como quase tinha perdido aquilo. Quase tinha jogado fora a chance de ter a mãe ao lado dele nos momentos importantes. A festa, simples mas alegre em um salão comunitário, Rafael fez um discurso. Agradeceu a todos por estarem ali. Agradeceu a Juliana por tê-lo escolhido, mas o agradecimento maior foi para a mãe. Ele falou sobre como tinha sido um filho terrível, como tinha cometido erros horríveis, como tinha abandonado a pessoa que mais o amava e como ela, com uma generosidade que ele nunca mereceu, o perdoou e o recebeu de volta. Disse que tudo que ele era de bom vinha dela e que passaria o resto da vida tentando ser digno desse amor. Não havia um olho seco no salão. Célia chorava, abraçada pelas cunhadas. Rafael desceu do palco improvisado e foi até ela, abraçou-a forte e sussurrou no ouvido dela um pedido de desculpas e um agradecimento. Ela respondeu que o amava, que sempre amou, que sempre amaria. Anos se passaram. Rafael e Juliana tiveram 2 filhos. Célia virou avó, o sonho da vida dela. Rafael fazia questão que os filhos convivessem muito com a avó. Eles passavam fins de semana na casa dela, ajudavam no jardim, ouviam histórias. Célia ensinava às crianças os mesmos valores que tinha tentado ensinar a Rafael. Simplicidade, gratidão, amor. Em um desses fins de semana, quando o filho mais velho de Rafael tinha 7 anos, o menino perguntou à avó por que ela tinha tantas fotos do pai dele quando criança, mas nenhuma foto de casamento. Ela ficou sem saber o que responder. Rafael, que estava na sala e ouviu a pergunta, chamou o filho, sentou com ele no sofá e contou uma versão adaptada da história. Disse que o papai tinha se casado antes da mamãe Juliana, mas que tinha sido um erro, que tinha feito escolhas ruins, que não tinha convidado a avó para aquele casamento porque estava confuso e perdido, mas que tinha aprendido, que tinha mudado e que por isso o segundo casamento com a mamãe Juliana era tão especial. O menino ouviu tudo com atenção. No final, perguntou se o papai tinha pedido desculpas para a avó. Rafael disse que sim, muitas vezes. O menino então disse que estava tudo bem então, porque quando a gente erra mas pede desculpas de verdade, as coisas se consertam. Rafael sorriu e abraçou o filho, impressionado com a sabedoria infantil. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Célia sentaram no quintal sob as estrelas. Tomavam chá em silêncio confortável. Rafael olhou para a mãe, agora com 75 anos, cabelos completamente brancos, rosto ainda mais marcado pelo tempo, mas olhos sempre brilhantes. Pensou em como quase tinha perdido aquilo, como quase tinha desperdiçado os anos que tinham juntos por causa de orgulho tolo e vergonha infundada. Ele pegou na mão dela e disse que a amava. Ela sorriu e disse que também o amava e que estava orgulhosa do homem que ele tinha se tornado, não do executivo bem-sucedido, não do marido, não do pai, mas do filho. Do filho que tinha errado, caído, mas levantado. Do filho que tinha aprendido. Do filho que tinha voltado para casa. E enquanto estavam ali sentados, Rafael pensou em todas as pessoas que tinham passado por aquela história. Pensou em Bruna, que provavelmente continuava vivendo sua vida superficial, sem nunca entender o que realmente importava. Pensou no pai de Bruna, nos amigos ricos, nos colegas arrogantes. Pensou em como nenhuma daquelas pessoas tinha o que ele tinha agora. Paz, propósito, amor verdadeiro. Pensou também naquele Natal terrível 2 anos atrás, na mãe chorando sozinha na mesa. Ele brindando com champanhe, vazio por dentro, e agradeceu. Agradeceu porque aquela dor horrível tinha sido necessária, tinha sido a pancada que ele precisava para acordar. Às vezes a vida precisa nos quebrar completamente para que possamos nos reconstruir do jeito certo, e Rafael
Rafael tinha sido quebrado, mas tinha se reconstruído. Dessa vez, tinha se reconstruído sobre a fundação certa: amor, família, valores verdadeiros. Quantas pessoas existem por aí cometendo o mesmo erro que Rafael cometeu? Quantos filhos têm vergonha dos próprios pais porque eles não se encaixam nos padrões da sociedade, porque não são ricos, não são educados, não são sofisticados? Quantos abandonam quem mais os ama em busca de status, de aparências, de coisas que no final não significam nada? A história de Rafael é um alerta. Um lembrete de que nossos pais não estarão aqui para sempre, de que cada dia que passa sem valorizá-los é um dia perdido, de que não importa o quanto a gente suba na vida, se esquecermos de onde viemos, se rejeitarmos quem nos criou, não chegamos a lugar nenhum. Só ficamos perdidos, vazios e infelizes. Célia passou seus últimos anos em paz, cercada de amor, via os netos crescerem, via o filho ser um bom pai, um bom marido, e isso bastava. Ela morreu aos 81 anos, dormindo sem sofrimento. Rafael estava ao lado dela, segurando sua mão, e as últimas palavras que ela disse foram que o amava, que estava orgulhosa, que podia partir em paz. No enterro, Rafael não chorou desesperadamente. Chorou sim, mas com gratidão. Gratidão por ter tido uma mãe como Célia. Gratidão por ter aprendido a lição a tempo. Gratidão pelos últimos anos que tiveram juntos, anos de amor verdadeiro, de presença, de conexão. Se ele não tivesse acordado naquele dia, se não tivesse ido atrás dela, se não tivesse pedido perdão, teria perdido aqueles anos. Estaria no enterro carregando uma culpa que nunca teria como aliviar. Mas ele tinha feito diferente, tinha escolhido certo, tarde, mas tinha escolhido, e isso fazia toda a diferença. Você que está lendo essa história, que está ouvindo essa lição, não cometa o erro de Rafael. Não espere perder para valorizar. Não deixe o orgulho, a vergonha, as opiniões alheias te afastarem de quem realmente importa. Seus pais não são perfeitos. Nenhum pai ou mãe é. Eles podem ser simples, podem não ter estudado, podem não entender seu mundo moderno, mas eles te amam. Esse amor é a coisa mais preciosa que você tem. Não abandone quem te criou. Não tenha vergonha de sua origem. Não troque o amor verdadeiro por aparências falsas. Porque um dia, quando você olhar para trás, as únicas coisas que vão importar são as pessoas que você amou e que te amaram de verdade. O resto é só ilusão. O resto é só vento. Honre seus pais enquanto estão aqui. Agradeça pelos sacrifícios que fizeram, esteja presente, porque um dia eles não estarão mais aqui. E aí será tarde demais para pedir desculpas, tarde demais para fazer diferente, tarde demais para recuperar o tempo perdido. Rafael aprendeu essa lição quase tarde demais, mas ele aprendeu, e você vai aprender antes ou vai esperar a dor te ensinar? Pensa nisso. Agora me conta aqui nos comentários, você já passou por algo parecido? Já se afastou de alguém que amava por causa de pressão social ou vergonha? Como foi? Conseguiu consertar? Deixa sua história aqui, porque essas experiências ajudam outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se essa história te tocou, se te fez refletir, se te fez querer ligar para seus pais agora mesmo e dizer que os ama, então deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana tem histórias assim, histórias que mexem com o coração e ensinam lições importantes sobre a vida. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Com aquele amigo que está se afastando da família, com aquele conhecido que tem vergonha dos pais. Essa história pode mudar a vida de alguém. Lembra, não importa o quanto você suba na vida, não importa quanto dinheiro você ganhe, não importa quantos títulos você tenha. Se você esquece de onde veio, se rejeita quem te criou, você não chegou a lugar nenhum. Você só se perdeu no caminho. Valoriza quem te ama, honra quem te criou, porque no final, quando tudo passar, quando as aparências caírem, quando o dinheiro acabar, só vai restar o amor. Se você jogou esse amor fora, não vai ter nada. Até a próxima história.